Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem pegar uma galeria, dados de uma galeria que está dentro do seu aplicativo do Power Apps e enviar esses itens que você tem através de um fluxo do Power Automate para algum e-mail que você queira enviar. Então no caso aqui eu vou definir aqui para vocês, mostrar o passo a passo de como que a gente vai fazer essa filtragem, mostrar para vocês como que a gente captura os dados que estão dentro da galeria e coloca eles dentro do fluxo para enviar por e-mail. Mas antes da gente ir para esse conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui a sua inscrição, deixa aqui também o seu like e se tiver alguma pessoa que é interessada nesse tipo de assunto, eu vou pedir para você que compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Outro aviso bem importante, aqui embaixo na descrição do vídeo tem dois links muito importantes para vocês. Primeiro link é sobre o nosso canal lá do Telegram, onde eu vou estar disponibilizando esse aplicativo aqui, o modelo desse aplicativo, caso você queira utilizar. O outro link é sobre o treinamento Power Apps na prática. Se você quer se tornar um especialista desenvolvedor nesse tipo de solução aqui, eu vou recomendar muito que você acesse esse link desse treinamento. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos lá então, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser adicionar uma galeria ao nosso aplicativo. Já estou com a tela do aplicativo aqui aberta. Simplesmente eu só tenho uma tela e eu tenho uma lista de um site de teste que eu utilizo no SharePoint. É uma lista de produtos bem simples mesmo. Eu acho que não tem necessidade de eu ficar explicando como que é essa base de dados. É simplesmente uma base de dados que tem um cadastro de alguns produtos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na aba de inserir e vou inserir uma galeria vertical em branco. Vou só redimensionar essa galeria. E aqui nas fontes de dados, eu vou escolher essa lista de exemplo, que é a minha fonte de dados. Aqui no layout, eu vou selecionar aqui título e subtítulo. E aqui, pessoal, dentro da galeria eu tenho aqui essa primeira label, né? Que me informa qual que é o meu produto. E aqui eu vou colocar, ao invés de acesso a esse produto, eu vou colocar o valor dele, porque eu vou utilizar esse valor aqui mais tarde. Beleza? Vamos colocar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você tem um aplicativo, você está mostrando seus dados através de uma galeria. E vamos supor que em algum momento você quer fazer uma filtragem nesses dados dessa galeria para enviar por e-mail, né? Então vamos criar primeiramente esse filtro aqui. Eu vou adicionar um exemplo bem simples, mas o que seria, né? Eu vou adicionar aqui uma entrada de texto e nessa entrada de texto eu vou colocar aqui também um rótulo para indicar aqui para gente o seguinte: valores maiores que. Porque é o seguinte, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar colocando aqui os valores que eu quero apresentar nessa galeria, os valores maiores. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5.000, eu quero que apareça nessa galeria apenas os produtos com valores maiores do que 5.000. Entendido? Aqui nessa entrada de texto eu vou deixar como vazio. E agora, pessoal, aqui dentro da nossa galeria, né, se vocês perceberem, dentro da propriedade items, eu estou referenciando a nossa lista, né, a nossa lista do SharePoint, que é a nossa fonte de dados. Então aqui, ao invés de eu referenciar direto a nossa lista de exemplo, eu posso colocar um filtro. Vou filtrar o quê? A nossa base de dados, fazendo o quê, né? Eu vou passar o seguinte, o valor que esse campo é da nossa base de dados, ele tem que ser maior do que value. E agora a gente vai passar essa entrada de texto aqui. Deixa eu só ver o nome dela, aqui na nossa árvore de elementos, ela se chama text input 2. Então eu vou voltar aqui na galeria. Value para quê, pessoal? Para converter esse texto aqui em número, para o Power Apps entender que ele está comparando um número e não um texto. Então, eu vou colocar aqui text input 2.text, que é a propriedade text que a gente está pegando, beleza? Então, a gente está fazendo a filtragem aqui, nessa galeria, da lista de exemplo. Nos valores que a gente colocar aqui, os dados que vão ser apresentados aqui são produtos maiores do que o valor que a gente colocar aqui. Então, vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui produtos que são maiores do que 10.000. Olha só, agora já está apresentando aqui para mim. O que eu quero fazer com isso agora, pessoal? Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma filtragem dessa e enviar exatamente essa filtragem por e-mail. Tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Uma forma da gente fazer isso, pessoal, é pegando esses dados que a gente tem aqui dentro da galeria, jogando para uma coleção e a partir dessa coleção a gente joga para um fluxo do Power Automate que vai fazer esse envio desse e-mail. Então vamos construir essa solução aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser adicionar um botão que vai ser responsável por coletar as informações que estão dentro da galeria e jogar para a nossa coleção. Então eu vou adicionar um botão aqui. Não estou me preocupando muito com a posição dos elementos aqui, tá, pessoal? É claro que isso no mundo real, no seu aplicativo aí, em produção, ele vai estar muito bem formatado do que esse exemplo aqui. Isso aqui é somente para explicar para vocês como que funciona
a solução, a funcionalidade. Então aqui dentro do botão a gente tem a propriedade onSelect, que significa o quê? Toda vez que a gente clicar nesse botão, ele vai executar essa ação. Então agora aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, vamos criar uma coleção. Para a gente criar uma coleção, a gente pode utilizar a função clear collect. O que ele nos pede primeiro? O nome da coleção. Vamos colocar aqui o nome da coleção, call underline items, ok? E aí ele vai pedir o quê? Quais são os itens que a gente quer colocar dentro dessa coleção. Para isso, pessoal, muita atenção aqui, porque essa parte dessa função aqui é muito importante. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar a função for all, para quê? Para a gente pegar todos os itens que a gente tem dentro da galeria, que é essa galeria aqui, tá bom? Essa galeria se chama Gallery 2, então vamos passar a galeria Gallery 2.allItems, ok? Então, para todos os itens, né, da galeria 2, a gente quer preencher alguns itens aqui. E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu quero selecionar apenas algumas colunas dos itens que estão nessa galeria. Se eu pegar tudo que tem, pessoal, vai vir muitos dados que não me interessam. O que eu quero mandar para minha coleção são duas colunas apenas. É a coluna de produto e a coluna de valor. Então vamos fazer isso aqui. Para todos os itens da galeria Gallery 2, eu vou abrir e fechar chaves aqui e vou informar o seguinte. Produto, que vai ser o nome da minha coluna lá dentro da coleção, vai ser o quê? Vai ser a coluna title, tá? Que é a coluna que está trazendo o nome do meu produto lá da minha fonte de dados. E aqui vou adicionar também uma de valor, que vai trazer para mim o campo valor da minha fonte de dados. Quando eu fiz isso, pessoal, olha só, fechei aqui os dois últimos parênteses, vou até formatar esse texto aqui. Então, só revisando com vocês, o que a gente está fazendo aqui, para todos os itens da galeria 2, a gente está mapeando aqui, criando uma coluna que vai pegar o campo title, que é o nome do produto lá na minha fonte de dados, que está dentro da minha galeria, e aqui a coluna valor, o campo valor que também está na minha galeria, beleza? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou apertar a tecla Alt e clicar nesse botão para a gente ver se vai ser feita a coleta desses dados que estão aqui. E uma coisa muito importante, pessoal, eu tenho que coletar apenas os itens que estão sendo mostrados aqui na galeria. Então, nesse momento, eu estou filtrando itens com um valor maior do que 10 mil. Está mostrando somente esses produtos aqui para mim, produto 3, 5, 6, 7 e 9. E quando eu clicar nesse botão, eu tenho que fazer a coleta somente desses produtos aqui. Então, vamos fazer um teste. Cliquei no botão, vamos vir aqui agora nessa aba de exibição e clicar em coleções. Olha só, pessoal, eu posso ver aqui a minha coleção, né, o call underline items que eu coletei. Então eu estou mostrando aqui somente esses produtos que me interessam, que são maiores, têm um valor maior do que 10 mil. Produto 3, 5, 6, 7 e 9. Então essa parte aqui está ok, pessoal. Agora a gente tem que passar, pessoal, essa coleção para o nosso fluxo que vai fazer o envio do e-mail. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, verifiquem se na solução do Power Apps, né, de vocês, tem essa aba aqui do Power Automate bem aqui no canto. Se ela não estiver ativada, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui em Arquivo, Configurações, vir aqui na parte de Recursos Futuros e ativar essa opção aqui, ó. Deixa eu procurar para vocês. Habilitar painel do Power Automate. Deixe esse cheque aqui marcado como ativado, tá bom? Para que essa aba do Power Automate apareça no lado para vocês, beleza? É bem mais fácil a gente criar as soluções do Power Automate dentro do Power Apps aqui dentro, tá? Nessa aba aqui ao lado. Tranquilo? Agora, pessoal, vamos para a parte do Power Automate, né? Onde a gente vai enviar esses dados para lá. Uma coisa muito importante, pessoal. Se vocês já trabalham aí com o Power Automate, vocês sabem que o Power Automate trabalha muito bem com estruturas de dados JSON, né? Então, no caso aqui, a gente tem essa coleção e ela está no formato de tabela. Então, seria muito interessante a gente transformar isso que a gente tem aqui dentro, tá, em um formato JSON para que a gente consiga levar isso perfeitamente e trabalhar com esses dados lá no Power Automate. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar uma outra variável e para isso eu vou usar a função set e aqui eu vou colocar o seguinte, call items underline JSON. Definir aqui o nome da minha variável e aqui dentro, pessoal, eu vou colocar o seguinte, vou utilizar a função JSON para que a gente passe essa tabela para o formato JSON e aqui dentro eu vou passar a minha coleção que se chama call items. Vou fechar aqui o outro parêntese. Agora, o que eu fiz, né? Eu criei uma coleção que está pegando tudo que está dentro da minha galeria e transformando essa tabela numa estrutura de dados JSON. Só para a gente conferir, pessoal, eu vou colocar aqui um rótulo, pode ser um rótulo de texto, e nesse rótulo de texto eu vou estar retornando essa
variável que a gente acabou de criar, que se chama callItemsJSON. Então eu vou fazer a coleta aqui novamente. E olha só o que apareceu aqui para mim, pessoal. Apareceu os produtos que eu tenho, tá? E em cada item, né, o produto e o valor no formato JSON. Então tá ok para eu fazer o envio disso aqui lá para a nossa solução do Power Automate, para a gente criar o nosso fluxo. Vocês vão ver o quanto isso vai ficar facilitado. Então, eu vou até excluir esse fluxo aqui, que era um fluxo anterior que eu estava fazendo testes. Então agora vamos para a criação do nosso fluxo. Vou clicar aqui no botão que a gente tem e clicar aqui agora na aba do Power Automate que está aqui ao lado. Vou clicar em criar um fluxo. Ele vai abrir uma janelinha aqui para mim e ele me dá aqui algumas opções de criar alguns fluxos a partir de algum modelo, mas eu quero criar um fluxo do zero. Agora, pessoal, vou dar um nome aqui para o nosso fluxo. Vai ser envio de dados por e-mail, beleza? Show! Agora, a gente tem essa primeira etapa do Power Apps aqui, que ela é padrão, a gente não precisa passar nenhuma informação adicional. Vamos adicionar aqui uma nova etapa, tá? E essa nova etapa, pessoal, vai ser o quê? Essa etapa, pessoal, talvez nem seja tão necessária, mas eu vou colocar para vocês aqui somente para a gente fazer o entendimento desses dados vindo do Power Apps para cá, para o Power Automate, no formato JSON. Então, aqui dentro, eu vou utilizar uma operação de dados que se chama parse JSON ou analisar JSON, se tiver em português aí para vocês, tá? Então tem aqui, ó, analisar JSON. Qual vai ser o conteúdo que a gente vai passar? A gente vai perguntar lá dentro do Power Apps. Então eu posso selecionar essa opção aqui, esse conteúdo dinâmico que se chama Ask in Power Apps. E agora, pessoal, no esquema, se vocês já mexeram aqui com essa parte de parse JSON, vocês já viram que a gente tem que passar um esquema para quê? Para que o Power Automate entenda qual que é a estrutura de dados que a gente está lidando. Então agora eu vou voltar aqui na nossa solução do Power Apps, tá? E para isso eu vou ter que fechar essa tela aqui. Então eu vou até fechar ela, vou fechar sem salvar, porque eu vou criar esse fluxo lá mesmo na interface do Power Automate. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o play aqui no aplicativo, vou copiar aqui essa estrutura de dados JSON, Ctrl C, vou colar aqui nesse bloco de notas de apoio que eu tenho aqui para ficar tranquilo aqui para a gente utilizar depois. Agora, dentro da própria solução do Power Automate, aqui agora eu estou no site do Power Automate, tá? Vou criar um novo fluxo. Vai ser um fluxo de nuvem instantâneo que vai ser disparado a partir de uma ação nossa, né, do usuário. Vou clicar aqui em Power Apps e vou colocar aqui envio de dados por e-mail. Vou criar. Agora aqui, pessoal, vamos utilizar aqui o JSON, analisar JSON, certo? Vou passar aqui o conteúdo, perguntar no Power Apps. E o esquema, pessoal, agora eu vou pegar aqui, ó, gerar usando a amostra. Vamos passar aqui esse esquema como uma amostra para que o Power Automate consiga entender quais são as nossas colunas e qual é o nosso esquema, né, a estrutura de dados que a gente está passando do Power Apps para o fluxo do Power Automate. Então, vou copiar essa amostra que eu tenho aqui, Ctrl C, vou vir aqui na parte de inserir um conteúdo JSON de amostra. E quando eu clico em concluído, o Power Automate já entende qual que é a minha estrutura de dados que vai vir lá do Power Apps. Agora que eu faço isso, pessoal, eu vou vir aqui, ó, e adicionar uma etapa de criar uma tabela HTML. Vou colocar aqui HTML, está dentro aqui dessa parte de operação de dados. Tenho aqui criar uma tabela HTML. E agora esse D, pessoal, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o corpo da etapa que vem desse analisar JSON. Então vou pegar ele aqui. E agora, pessoal, eu poderia até mapear esses campos aqui. Mas como eles já vão vir num formato JSON, essa própria operação de criar a tabela HTML vai conseguir identificar para mim quais são os cabeçalhos e quais são as linhas, né? Quais são os registros que estão vindo para mim. Agora, pessoal, eu vou somente colocar uma estilização nessa tabela HTML para que quando a gente enviar o nosso e-mail, essa tabela venha toda formatadinha com uma borda para não ficar aquela tabela sem formatação nenhuma. Então vou colocar aqui uma nova etapa, vou inserir uma etapa de compor, que também é da parte de operação de dados. E aqui, nesse bloco de notas que eu tenho aqui uma estilização que você facilmente pode encontrar no Google aí, tá, pessoal? Isso que não é muito complicado, mas se vocês quiserem também, deixe aqui nos comentários que eu posso disponibilizar para vocês lá no canal do Telegram. E aqui dentro eu vou colocar a saída da etapa de criar tabela HTML, que basicamente é um código, né? É um código HTML de tabela, beleza? Agora que a gente fez isso, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, e utilizar a ação enviar um e-mail do Outlook. Vou colocar aqui enviar um e-mail. Vou enviar esse e-mail para mim mesmo, tá, pessoal? A título de teste, tá? Eu estou definindo isso aqui por padrão,
mas você pode colocar um campo lá no Power Apps para utilizar de parâmetro. Vamos supor que você quer fazer um envio desse e-mail para outra pessoa, que não é você. Você pode colocar lá, tá? Para você definir na hora qual é o e-mail que você quer enviar. No caso aqui, vou definir o meu por padrão mesmo, só para a gente efetuar o teste. Então, eu vou colocar aqui o assunto teste. Esta é a tabela, beleza? Vou colocar aqui no formato de HTML e aqui embaixo dessa tag P, né, de parágrafo, eu vou colocar a saída da etapa de compor que a gente fez aqui. Salvei agora o nosso fluxo, pessoal. Só lembrando aqui que a gente fez até agora, a gente está capturando a estrutura de dados JSON que está vindo do Power Apps, fazendo análise aqui desse JSON, criando uma tabela HTML, colocando a estilização nessa tabela e enviando ela por e-mail, beleza? Agora a gente tem que chamar esse fluxo aqui dentro do Power Apps. Como que a gente faz isso? Vou até tirar esse rótulo aqui que a gente já utilizou de teste. Posso colocar a chamada aqui dentro mesmo desse botão que está criando a coleção, transformando essa coleção em JSON. E agora a gente pode colocar aqui adicionar fluxo. Quando eu coloco adicionar fluxo, pessoal, o Power Apps vai mapear todos os fluxos instantâneos, tá, que utilizam o Power Apps. E então ele vai mostrar aqui para a gente uma lista desses fluxos. No caso aqui, ó, vou até atualizar, ele vai aparecer um outro fluxo aqui para a gente, envio de dados por e-mail. É o fluxo que a gente acabou de criar lá dentro do Power Automate. Então eu vou selecionar ele aqui. Quando eu faço isso, ele adiciona aqui. Então tá aqui o fluxo adicionado, ele já está dentro do meu aplicativo. Basta eu referenciar ele agora dentro do botão que eu estou criando a coleção e transformando em JSON. Então eu vou vir aqui, colocar 2 pontos e vírgula e vou escrever agora esse código aqui, ó, envio de dados por e-mail. Vou colocar aqui a função run. E dentro da função run, eu vou colocar a coleção que é a nossa coleção de itens JSON. Quando eu faço isso, basicamente nossa solução está pronta para fazer o envio. Então, olha só, vou só voltar aqui na tela do Power Automate, vou voltar aqui para a tela de detalhes do fluxo e deixar aqui pronto para a gente verificar se ele vai rodar ou não. Então aqui dentro do Power Apps, eu vou colocar agora a nossa solução aqui para funcionar no modo de teste. E aqui, pessoal, eu vou fazer um teste aqui de produtos maiores do que 55 mil. Então vou colocar aqui 55 mil. Vai filtrar aqui para mim. Filtrou. Então eu tenho produto 3, 6, 7 e 9. Quando eu clicar nesse botão, a gente tem que fazer a coleta, transformar em JSON e fazer o início do fluxo. Então eu cliquei aqui. Quando eu cliquei, vamos conferir lá no Power Automate agora se tudo rodou certinho. Vou atualizar aqui e aqui está informando para mim que rodou tudo certinho. Vou entrar aqui no fluxo, vamos ver o que aconteceu. Dentro do analisar JSON, passamos tudo o que era necessário. Olha só, se vocês verificarem, né? A gente tem aqui o produto 3, 6, 7 e 9. 3, 6, 7 e 9, então tá ok aqui. Vamos conferir aqui o resto. A gente cria a tabela HTML. Olha só, a tabelinha criada. Fizemos a composição aqui passando o estilo, né? A estilização da tabela. E depois passando o código da tabela em HTML e depois pegamos esse código e colocamos aqui no nosso envio de e-mail. Vamos conferir lá agora na tela do Outlook como que chegou o nosso e-mail. Então vou vir aqui na nossa caixa de entrada e olha só, pessoal, esta é a tabela, tá aqui os produtos filtrados que a gente queria, tá? Então é claro que você pode incrementar aqui, colocar uma formatação de número para ficar melhor para vocês depois, colocar uma estilização melhor de tabela. Mas em suma, em resumo, é isso aqui que a gente queria fazer, a gente atingiu o objetivo aqui nessa aula. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua inscrição se você ainda não é inscrito e não se esqueça de dar uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.